Boa tarde, meu nome é Patrícia Pinheiro. Vamos dar prosseguimento aos vídeos que falam sobre o encéfalo. Para isso, a gente usou o capítulo 14 do livro de Fisiologia do Tortora. Bem, seguindo a nossa sequência, agora a gente vai falar de tronco encefálico. Para lembrar, o tronco encefálico ele é dividido em bulbo, ponte e mesencéfalo. Aqui está essa região. Então, o tronco encefálico ele vai ficar anterior ao cerebelo, na região mais inferior do cérebro. Vamos lá. Vamos começar falando do bulbo. O bulbo, ele vai ter uma origem na parte no forame magno, logo acima da medula. E ele vai terminar na região bulbo pontino. Essa região é chamada de sulco bulbo pontino, porque é uma espécie de afundamento, como se fosse uma profundeza. Então, a gente sempre chama essas regiões de sulco. A gente vai falar das partes anteriores. A parte anterior do bulbo é formada pelos tratos córtico-espinhais. Essa primeira porção que você está vendo, a gente chama de pirâmides. As pirâmides, elas são responsáveis pelos movimentos do corpo. Todos os movimentos, sejam eles dos membros, das pernas, do tronco e da cabeça. Como assim ela é responsável? Ela é responsável porque é ela que vai transmitir as informações que vêm lá de cima da área cortical, da área motora, até a medula. E da medula vai encontrar os nervos periféricos que vão levar até as partes dos movimentos. Bem, só que na pirâmide existem uma área que a gente chama de decussação das pirâmides. A decussação das pirâmides, ela vai ocorrer o cruzamento de 90% dos axônios, ou seja, o hemisfério direito vai controlar o hemisfério esquerdo e o hemisfério esquerdo cerebral vai controlar os movimentos do lado direito. Acho que ficou um pouco confuso. Vamos repetir? O hemisfério direito cerebral controla os movimentos do seu lado esquerdo. Ou seja, se você está mexendo com a sua mão esquerda nesse momento, essas informações estão partindo do seu hemisfério cerebral direito. E se fosse ao contrário, se as informações partissem do hemisfério cerebral esquerdo, os movimentos seriam do lado direito. Mas e se eu tiver uma lesão nessa área responsável pelo movimento? Do lado esquerdo, você vai perder todos os movimentos do seu corpo do lado direito? Não. Por quê? Porque 10% das fibras que passam lá que vem do córtex para a medula, elas não cruzam, elas passam de forma direta. Isso faz com que você preserve alguma quantidade de movimento. Vamos lá. Seguindo aqui, outra coisa importante, os núcleos eles são agrupamentos de corpos celulares. Bem, outra importante função do bulbo é porque ele vai regular a frequência cardíaca, ele vai ajustar o ritmo da respiração, ele tem o centro regulador do vômito, o centro da deglutição, espirro, tosse, soluço, tudo isso também é controlado pelo bulbo. Outra importante região no bulbo, ainda na região anterior, é esse abalamento que tem ao lado das pirâmides. Essa região chama oliva. A oliva, ela faz aferências que vêm do córtex, do núcleo rubro do mesencéfalo e da medula e junta todas essas informações e manda para o cerebelo, com a função de ajustar os movimentos do nosso corpo, ou seja, novos movimentos vão ser ajustados a partir da informação da oliva. Quando você está aprendendo, por exemplo, a costurar, a primeira vez é um pouco desengonçado, conforme você vai treinando, você vai melhorando a sua capacidade de costurar. Isso quem vai estar ajudando nessa formação desse movimento vai ser as olivas. Ok, quando a gente vira o bulbo na região posterior dele, eu tenho aqui o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Vai ter uma imagem melhor lá na frente. Mas o que é importante aqui a gente entender? Que esses tratos que passam pelo fascículo grácil e pelo cuneiforme, eles vão ser
informações sensitivas, ou seja, anteriormente eu tenho informações motoras e posteriormente eu tenho informações sensitivas. Bem, essas informações sensitivas do bulbo, desculpa, eu me enrolei aqui com o slide. O fascículo grácil e a fascículo cuneiforme, ele vai ser a região posterior do bulbo. Por ele, passam informações de tato, pressão, vibração e propriocepção consciente. Outra coisa importante que vai vir pelo bulbo é a informação da gustação, a audição e o equilíbrio, por isso está representada a orelhinha aí. Ok, vamos seguir aqui mais um pouco. Bem, a ponte, ela é uma estrutura que está localizada entre o bulbo e entre o mesencéfalo. A ponte ela tem em torno de 2,5 centímetros. Ela liga partes do mesencéfalo, ela liga partes do encéfalo ao cerebelo. Ela tem um importante papel na coordenação e na otimização da eficiência da atividade motora voluntária. Ela também tem o centro respiratório pontino, que auxilia no controle da respiração juntamente com o bulbo, porque o bulbo também tem o centro respiratório. A ponte, como o próprio nome já diz, ela significa ponte, seria uma ligação entre as partes superiores com as partes inferiores, as partes do mesencéfalo, do cérebro, com as regiões que vêm da medula, do bulbo. Outra área importante é o mesencéfalo. O mesencéfalo ele fica acima da ponte e ele vai até o diencéfalo. Ele tem em torno de 2,5 centímetros. Observe que ele tem duas projeções anteriores. Essas projeções anteriores são chamadas de pedúnculo cerebral. Eu tenho pedúnculo cerebral anterior, pedúnculo cerebral direito e o esquerdo. Por ele passam os tratos córtico-espinhal, trato córtico-bulbar e o trato córtico-pontino. O que seria isso? Córtico-espinhal quer dizer que vem do córtex para a medula espinhal, do córtex para o bulbo e do córtex para a ponte. Na região posterior do mesencéfalo, a gente pode dizer que ele é o assoalho do quarto ventrículo. Na região do tecto do mesencéfalo, eu tenho 4 bolinhas, vocês estão vendo? Essas bolinhas chamam colículos superiores e colículos inferiores. O colículo superior, ele vai ter relação com a visão. Os reflexos de movimento da cabeça, os olhares e o tronco a estímulos visuais. Ou seja, quando você está lendo esses slides, que você olha que eu projeto um movimento, você direciona o seu olhar para onde você está tendo o movimento da setinha. Quando você está num carro em movimento, e aí você vê uma pessoa andando na calçada, quando você está sentado e de repente alguém entra na sala, e aí você acompanha, mesmo que de forma involuntária, com o olhar, o movimento dessa pessoa. Então, responsável por isso vai ser essas duas bolinhas aí que chamam colículos superiores. Os colículos inferiores, por suas vezes, ele vai fazer ligação com as vias auditivas. Por exemplo, o reflexo do susto, quem vai ser responsável por isso é o colículo inferior. Quando uma buzina muito alta, você está num ambiente muito silencioso, de repente alguém faz uma buzina ou bate na porta com muita força e você toma um susto, você um pouco desequilibra, você faz um movimento com a cabeça. Responsável por isso vai ser o colículo inferior. Esses dois aí, certo? Bem, se eu fizer um corte transversal no mesencéfalo, você vai observar diferentes estruturas. A primeira estrutura é essa estrutura aqui, chamada substância negra. A substância negra tem neurônios que vão liberar dopamina. Essas
Essa dopamina vai direcionar para o núcleo da base, que vai fazer o controle da atividade motora subsequente. Bem, quando você perde neurônios da substância negra, vai ter uma doença conhecida que a gente chama de doença de Parkinson. Ou seja, se tem a ver com atividade motora subconsciente, a doença de Parkinson, o paciente acaba tendo movimentos de forma subconsciente, porque ele não tem mais o controle desses movimentos. Outro núcleo importante é esse núcleo chamado núcleo rubro. Ele recebe esse nome porque ele é vermelho, e ele é vermelho porque ele tem uma área muito irrigada no mesencéfalo. Ele recebe axônios que vêm do cerebelo e do córtex para controlar os movimentos musculares. Outra área importante é a formação reticular. A formação reticular é uma rede de neurônios que formam pequenos feixes que são mielinizados. Mielinizados, por isso ele tem substância branca. Esses feixes de neurônios, eles vão para a medula, vão para o tronco, vão para o diencéfalo. Bem, ou seja, se vai para a medula e vai para o diencéfalo, eu estou te dizendo que os feixes de neurônio da formação reticular, eles são diferentes. Eu tenho tanto os feixes ascendentes quanto os feixes descendentes. Os feixes ascendentes é uma área famosa que chama Sistema Reticular Ativador Ascendente. Bem, eles vão fazer ligações com as vias visuais, auditivas e com as atividades mentais. Tem relação com a dor, o tato, pressão, receptores sobre a posição do corpo. Como seria isso? Seria o seguinte, estímulos visuais, auditivos das atividades mentais, por exemplo, é o que vai gerar para a gente a consciência. A atenção, é o que mantém a atenção e o que faz você acordar, despertar. E evita também sobrecargas sensitivas, ou seja, quando você está olhando o livro, além do livro você enxerga a mesa, a borracha ao redor, você observa até um pouco do espaço fora da mesa. Só que para você não ter uma sobrecarga sensitiva, o que essa região da formação reticular faz? Ela foca a sua atenção e joga a sua visão para onde você quer ouvir. Por exemplo, quando você está numa sala, que você está ouvindo o que o professor está falando, ao mesmo tempo do professor, você consegue ouvir o barulho de fora, o barulho do ventilador, mas você presta atenção no que o professor está falando porque você tem essa área da formação reticular íntegra. Lesões de formação reticular levam o paciente a coma. E aí, dependendo do estágio de lesão, pode levar inclusive à morte, que seria um coma permanente. Com relação à rede de neurônios descendentes da formação reticular, vai haver ligação com o cerebelo e com a medula. E isso vai fazer com que regule o tônus muscular. O que é o tônus muscular? É o grau mínimo de contração muscular involuntária do músculo em repouso. Então, seria o estágio de tensão do seu músculo em repouso. Então estou falando que eu não fico sem contrair todo o meu músculo quando ele está relaxado? Não, se você pegar no seu músculo agora, por exemplo, do braço que você não está mexendo, você vai observar que ele está molinho, mas ele não é uma gelatina. Ele tem certa contração, ele tem certa firmeza. Algumas pessoas têm tônus muscular um pouco mais aumentado. Então, você pode observar que tem pessoas que são bem mais fofinhas e tem gente que tem uma estrutura muscular mais dura. Isso tem relação com o tônus muscular. Enfim, era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigada pela sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo.